Olá! Hoje a gente vai montar uma verdadeira caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas prática, poderosa, com habilidades que vêm lá da terapia comportamental dialética. A ideia aqui é explorar técnicas que servem tanto para quem vive com o diagnóstico de borderline, quanto para quem está ali do lado, na rede de apoio. É sobre criar um caminho de mais compreensão e, principalmente, de ação. E, para começar, nada melhor do que essa frase da Marsha Linehan, que foi quem criou a terapia comportamental dialética. Ela diz que aprender novas habilidades exige prática, prática e mais prática. É um lembrete muito importante, né? Essas ferramentas que a gente vai ver não são um passe de mágica, são habilidades de verdade. E como qualquer outra habilidade, tipo aprender a cozinhar ou a dirigir, a gente só fica bom com esforço, com consistência. Isso já dá o tom do nosso papo, um tom de esperança, claro, mas principalmente de ação. Bom, e qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai entender o desafio principal, a tal da desregulação emocional. Depois, vamos abrir de vez a nossa caixa de ferramentas, começando pela base de tudo, que é o mindfulness. Daí, a gente segue para habilidades de crise, para lidar com relacionamentos e, no final, tem um guia super importante para a rede de apoio. Vamos lá? Então, vamos mergulhar na primeira parte. Para saber qual ferramenta usar, a gente precisa primeiro entender o desafio, né? E aqui o ponto de partida é crucial. Não se trata de uma falha de caráter, é um mecanismo. Um mecanismo que a gente pode entender e, com o tempo, aprender a gerenciar. Bem, a desregulação emocional, ela é o coração de tudo. E a teoria que ajuda a gente a entender isso é a teoria biosocial. Ela basicamente diz que essa desregulação nasce de uma interação. O bio tem a ver com uma sensibilidade emocional que já nasce com a pessoa, sabe? E o social se refere ao ambiente que, por um motivo ou outro, não soube acolher ou validar essas emoções super intensas durante a vida. E como é que essa interação funciona na prática? Pensa assim. De um lado, a gente tem a vulnerabilidade emocional. Isso significa o quê? Significa sentir tudo de forma muito, mas muito intensa e levar mais tempo para voltar ao normal, para se acalmar. Do outro lado, a gente tem o tal do ambiente invalidante. Imagina só uma criança que sente uma tristeza enorme e vive ouvindo coisas como para de drama ou isso não é nada. O que acontece? Com o tempo, ela começa a acreditar que o que ela sente é errado, é exagerado. É justamente o choque constante entre esses dois mundos que acaba criando esse padrão de desregulação. Certo. Agora que a gente entendeu melhor o desafio, está na hora de abrir a caixa de ferramentas de verdade. E a primeira, a mais fundamental de todas, é o mindfulness, ou atenção plena. E olha, isso não é nenhum conceito místico, não. É uma habilidade bem prática, a de observar propriamente. É o alicerce para construir todo o resto. E a sacada aqui é a seguinte: o objetivo é conseguir observar os pensamentos e os sentimentos como se fossem nuvens passando no céu. Eles são só isso, eventos mentais passageiros. Não é fácil de jeito nenhum, porque o nosso cérebro está programado para reagir, para julgar tudo na hora. Mas com a prática, a gente começa a criar um espacinho, um pequeno intervalo entre o que a gente sente e como a gente reage. E é nesse espaço que mora a liberdade de escolha. Que tal um exercício prático, bem rapidinho? Primeiro, é só achar uma posição confortável. Agora, respire normalmente 3 vezes, só prestando atenção no fato de que o ar está entrando e saindo. Beleza, nas próximas 3 respirações, tente alongar um pouco mais a inspiração e a expiração, de forma consciente. E agora, apenas acompanhe o fluxo natural da sua respiração. Observe o caminho todo do ar, sabe? Desde o comecinho da inspiração até o finzinho da expiração. A mente vai viajar, é normal, é o que ela faz. Quando isso acontecer, sem brigar, só traga a atenção de volta para a respiração. É isso, é como treinar o músculo da atenção. Certo. Agora, a gente vai pegar um outro conjunto de ferramentas. Essas são para aqueles momentos de crise aguda, sabe? Quando a emoção está no pico. E o objetivo aqui, é importante dizer, não é resolver o problema na hora. A meta é sobreviver àquela onda de emoção intensa sem fazer nada que piore as coisas lá na frente. E a pergunta aqui é bem direta, né? No meio de uma crise emocional que parece que vai engolir tudo, o que dá para fazer agora? Quando a dor é quase insuportável, que ações imediatas e concretas podem ajudar a atravessar aquele momento? É para isso que servem as habilidades de tolerância ao mal-estar. Uma das ferramentas mais poderosas para isso é a de se acalmar usando os 5 sentidos para se trazer de volta para o presente. O legal dessa técnica é que ela é como um cardápio de opções. Dá para focar na visão, olhando para algo bonito, sei lá, a chama de uma vela. Na audição, ouvindo uma música calma. No olfato, sentindo o cheiro de uma loção. No paladar, saboreando um chocolatinho sem pressa. Ou no tato, se enrolando num cobertor bem macio.
A ideia é tirar o foco da dor que está dentro e colocar numa sensação que está fora, que é real e imediata. Bom, as nossas emoções não vivem isoladas, né? Elas afetam diretamente como a gente interage com as pessoas. Por isso, a próxima gaveta da nossa caixa de ferramentas é sobre relacionamentos. As habilidades de efetividade interpessoal são para ajudar a gente a navegar nesse mar das interações sociais, tentando equilibrar 3 pratinhos. Conseguir o que a gente precisa, manter o relacionamento legal e, super importante, manter o autorrespeito. E uma habilidade bem específica aqui dentro é a de aparentar confiança. E perceba que a ênfase é no aparentar. A ideia é focar em ações físicas, coisas que dá para ver e praticar, tipo usar um tom de voz mais firme, sentar ou ficar com a coluna mais reta, manter o contato visual. O curioso é que essas ações não só passam confiança para outra pessoa, como também podem acabar influenciando como a gente se sente por dentro. É quase um finja até se tornar. E como a gente já falou, tudo é questão de prática. Então, aqui estão algumas ideias de cenários com pouco risco, sabe, para começar a treinar essas habilidades. Coisas simples, como pedir ajuda para um vendedor numa loja, ou convidar um amigo para almoçar. Pedir para alguém fazer menos barulho no cinema, por que não? Cada vez que a gente consegue fazer uma coisinha dessas, é uma pequena vitória. E são essas pequenas vitórias que constroem a confiança para situações mais difíceis. Muito bem, agora vamos virar um pouco o foco. Vamos falar com a rede de apoio, família, amigos, parceiros. O papel de quem está junto, apoiando, é fundamental. E ter as ferramentas certas pode fazer uma diferença gigantesca, não só para a pessoa que recebe o apoio, mas também para o bem-estar de quem está ali oferecendo esse suporte. E aqui vai a primeira dica, que talvez seja a mais importante de todas. Valide o sentimento, não necessariamente o comportamento. O que isso quer dizer? Validar não é concordar. É reconhecer que a emoção da outra pessoa é real para ela. Dizer algo como, eu entendo por que você está com tanta raiva, mostra que a emoção foi vista e aceita. Isso é completamente diferente de dizer tudo bem ter quebrado a porta. E o mais incrível é que, muitas vezes, só o fato de validar o sentimento já ajuda a diminuir a necessidade de um comportamento mais extremo. Dica número 2. Resista ao impulso de querer consertar tudo. É muito comum, né? A gente vê alguém sofrendo e a primeira reação é entrar no modo, deixa que eu resolvo. Só que esse impulso de consertar pode soar como se a emoção da pessoa fosse um problema que precisa ser eliminado. E muitas vezes, o que a pessoa mais precisa não é de uma solução, mas sim de uma presença empática, de alguém que escute sem julgar, que simplesmente esteja ali. E por último, uma dica de ouro para a rede de apoio. Cuide de si. É aquela história da máscara de oxigênio no avião, sabe? É impossível dar um suporte de qualidade, um suporte que dure, se a gente está no limite do esgotamento. Colocar limites claros sobre o que é possível fazer e quando não é egoísmo, não é abandono. Pelo contrário, é uma atitude essencial para garantir que o apoio seja consistente e saudável para todo mundo no longo prazo. E para a gente ir fechando, tem um último conceito aqui que é bem profundo e transformador. É a aceitação radical. E calma, isso não significa gostar ou aprovar uma situação ruim. Significa parar de brigar com a realidade, parar de lutar contra os fatos. A dor, ela faz parte da vida, mas o sofrimento muitas vezes vem da nossa briga, da nossa não aceitação dessa dor. Aceitar a realidade exatamente como ela é agora, nesse momento, é o primeiro passo para a gente conseguir, aí sim, mudá-la de um jeito que funcione. Então é isso. A caixa de ferramentas está aí, aberta e pronta para ser usada. A informação toda foi apresentada. O desafio agora não é decorar tudo de uma vez, de jeito nenhum. É simplesmente começar. Olhando para tudo isso que a gente viu, qual ferramenta parece ser a mais útil ou a mais acessível para começar agora? A jornada sempre começa com o primeiro passo.